gente sabe que esses conflitos entre gerações são milenários, né? Eles existem desde os primórdios da civilização e nunca deixarão de existir. A figura representa Caim e Abel como forma de representar que esses conflitos acontecem desde que a sociedade se formou. E o que é preciso ser feito é saber como administrar um conflito, porque evitá-lo será impossível. Nós já vamos ver por quê. Essa questão de certo e errado, não existem verdades absolutas, ou seja, nem o certo e nem o errado, quando se trata de valores morais, de éticos, né? Cada um tem a sua visão própria. Isso depende da forma como cada um vê a vida, depende da personalidade do indivíduo, da educação que ele recebeu, do ambiente em que o cerca e das próprias experiências que cada um de nós vive, o que faz com que haja um universo diferente dentro de cada uma das pessoas que existem nessa sociedade, na nossa sociedade. Por isso é que esses indivíduos constroem um universo próprio de valores éticos e morais, fazendo de cada indivíduo uma pessoa totalmente diferente da outra. Há semelhanças, mas nunca uma igualdade total. O fato é que nós precisamos entender que os conflitos se tornam maiores e mais numerosos na medida em que indivíduos não aceitam mudanças, quando eles são avessos a mudanças. As pessoas que são radicais e querem se firmar nos seus antigos valores, nos seus antigos paradigmas e não aceitam que haja transformação em tudo o que há à volta de nós. Há um pensamento que diz que a única coisa que não muda na vida é que tudo muda na vida. Sim, a todo instante há uma mudança na vida, seja no universo pessoal, no universo social, no universo econômico, em todos os âmbitos da vida existe mudança a todo instante. E é justamente porque esses valores mudam é que as gerações entram em conflito, porque elas vivem em tempos diferentes e por viverem em tempos diferentes estão inseridas dentro de um contexto diferente. E daí é que surgem os conflitos, né? Aqueles então que resistem a essa mudança de valores entram em choque com o que é tudo novo e aí vivem de uma forma desconfortável. Por isso é que preciso, apesar de você manter convicções sobre os seus próprios valores, aceitar de que valores mudam, culturas mudam, comportamentos mudam, né? E é preciso que a gente haja de forma natural ao perceber estas mudanças, mesmo que você não acompanhe essas mudanças. Então é necessário que o indivíduo esteja preparado para quebrar paradigmas, né? E paradigmas são valores que se assumem numa sociedade como válidos, e esses valores, esses paradigmas, são usados para regrar a vida das pessoas dentro da sociedade, né? Não são só leis, mas são valores morais e éticos que conduzem um grupo social a se comportar e aceitar determinados comportamentos e outros não. Se paradigmas não fossem quebrados, o mundo não evoluiria, né? Concordam? Até hoje nós pensaríamos, por exemplo, que a Terra é o centro do universo e Copérnico e Galileu colocaram suas vidas em risco para provar que ela gira em torno do Sol, quando o mundo inteiro acreditava que era o contrário. Mulheres, por exemplo, eram proibidas de votar no Brasil até a década dos anos 20 do ano passado, né? E se sentiam aviltadas e se sentiam cerceadas de um direito que hoje pertence a todos os indivíduos que são maiores de 16 anos. Mas foi preciso que a mulher lutasse, que a mulher brigasse pelo seu direito de votar, mostrando que é capaz também de fazer parte da política, da vida política de uma nação, para que este paradigma fosse quebrado e a lei fosse mudada.
Então é necessário que a gente faça o mesmo com os nossos paradigmas pessoais. Para crescermos como indivíduos e como sociedade, é necessário quebrar paradigmas a todo instante. Vamos ver esse exemplo com três artes, 3 pinturas. E eu pergunto a vocês, qual é a melhor ou a verdadeira arte? É a arte de Monet? Tão clássica, tão bonita? É a arte de Salvador Dalí, que já cria um surrealismo, né? Não aceito por muitas pessoas mais conservadoras e mais velhas? Ou será que é a arte de Pablo Picasso, que mostra uma arte totalmente estranha para a maioria das pessoas? Eu mesmo confesso que a primeira vez que me deparei com uma pintura de Picasso, eu achei tão fora de sentido, tão esdrúxula, que disse, bom, eu faço melhor do que ele, sem ao menos me contestar ou me questionar o que Picasso estava trazendo de novo para o mundo. Qual era a mensagem de Picasso quando ele pintou quadros como este que nós estamos vendo aqui? Criticar uma arte sem ao menos conhecer os seus fundamentos, no mínimo, é ser preconceituoso. É não aceitar uma nova forma de mostrar alguma coisa para o mundo. E é isso que nós temos que evitar, porque isso é o fundamento para o conceito do conflito entre gerações. Por exemplo, também, qual é o traje de praia mais adequado? Seria este, no começo do século passado, onde mulheres iam para a praia praticamente vestidas da cabeça aos pés? Ou será esse já próximo aos anos 50, aos anos 60, onde o maiô substitui a vestimenta anterior, mas mesmo assim ainda cobre barriga, ainda cobre parte da coxa? Ou é um maiô mais moderno, onde a coxa da mulher já está mais de fora, no entanto o seu tronco ainda é totalmente coberto? Ou será que seria Leila Diniz vestindo o seu maiô de 2 peças, ou seja, o biquíni, e ainda por cima grávida com a barriga de fora, onde Leila praticamente foi agredida em plena praia de Ipanema por mostrar a barriga para mulheres que vestiam os maiôs? Ou será que esta moça que veste o famoso fio dental e que expõe praticamente toda a sua nudez? Eu pergunto, o que é o certo? Qual é o traje mais adequado? Será que nós podemos realmente estabelecer certo e errado nesses costumes? Ou será que é exatamente uma questão de costume, de paradigmas de cada tempo? É possível, e nós já estamos vendo isso no mundo, muitas praias de nudismo onde nem sequer uma pequena peça de roupa cobre o corpo das pessoas que vão para uma praia. E essas pessoas se sentem bem? Essas pessoas se sentem naturalmente bem. Então é preciso que nós façamos uma reflexão sobre o que é o certo e o que é o errado, o que é válido para mim, o que é válido para o outro. Esta é a questão. Então, onde está a solução para essas diferenças, para esses conflitos de ideias, de comportamentos, de culturas, de tudo mais? A solução, a única alternativa para uma convivência pacífica e harmoniosa entre gerações que têm culturas diferentes, tudo, é o respeito mútuo. Aceitar que a outra geração está dentro de um contexto em que formou nela ideias e valores e que ajudou a construir uma personalidade própria de acordo com o ambiente em que ela viveu. É isso que forma exatamente um indivíduo, um ser diferente do outro, né? E a chave para esta harmonia está justamente na aceitação de que há mudanças e no respeito
pelas diferenças. Se houver isso, o mundo vai viver com muito menos conflitos, pelo menos aceitando ou sabendo administrar estes conflitos. Voltaire, tem uma frase de Voltaire que eu admiro muito e que diz assim: posso até não concordar com suas ideias, mas defenderei até a morte o seu direito de pensar e agir diferente de mim. Se nós formos refletir sobre isso, isso é a base da boa administração de um conflito, porque basta haver uma diferença qualquer entre dois indivíduos, está estabelecido um conflito. Ora, mas se eu conseguir, me desprender dos meus valores e conversar com a outra pessoa, entendendo a sua posição, diferente da minha, diferente das minhas ideias, da minha forma de ser, mas ao mesmo tempo, ainda que não abandonando a minha posição, eu souber respeitar a diferença, então aí você chegou no ponto ideal de saber como conduzir, como administrar um conflito. Porque ninguém é obrigado a concordar e nem aceitar ideias e vontades dos outros, mesmo quando existem relações hierárquicas ou familiares envolvidas. Isso é muito importante. Não é porque eu estou numa relação hierárquica inferior ou eu estou numa geração mais nova que eu sou obrigado a aceitar ideias como se fossem imposições às minhas ideias e aos meus valores. Porém, é importante também a gente entender que o fato de nós defendermos uma ideia, uma tese, não significa que se está tentando mudar a ideia do outro. Muitos discutem ideias até de uma forma mais veemente, de uma linguagem mais forte. No entanto, não significa que essa pessoa esteja necessariamente tentando impor suas ideias ao outro. Tudo depende da forma como nós dialogamos. Eu posso defender a minha ideia, posso estar convicto dela, posso não estar disposto a mudar a minha ideia, a minha forma de ver. No entanto, isto não impede que eu dialogue com outras pessoas. Depende única e exclusivamente da forma e do respeito que nós mantemos em relação à posição